entrar numa sessão onde Jesus ele vai usar os escritos da lei e mostrar aos seus ouvintes que eles tiveram uma interpretação equivocada. Vocês devem se lembrar que na semana passada nós ouvimos que Jesus disse que ele não veio abolir a lei, mas ele veio cumpri-la. Ele veio cumprir todas as profecias ao seu respeito, como também cumprir à risca, a rigor, sem falhar em nada, todos os mandamentos da lei. Capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, nós vamos fazer a leitura dos versículos de número 21 até o versículo 25, todos acharam? Está escrito assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Observe, não matarás é o 6º mandamento da lei de Moisés. Está escrito lá em Êxodo capítulo 20, versículo 13. E este mandamento era tão conhecido e parece que qualquer pessoa pode cumprir este mandamento facilmente. E o que Jesus quer mostrar exatamente é que eles não entenderam o texto. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca, de imbecil, de louco, desprezível, será réu do sinédrio, e qualquer que chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta no altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Curva sua cabeça, feche os olhos, por favor. Pai Santo, mais uma vez, estamos aqui para desfrutar da honra e do privilégio que o Senhor nos deu, porque estudar a sua palavra é realmente um privilégio, é realmente uma honra, uma graça nos concedida. E eu coloco a minha vida nas tuas mãos, pedindo que o teu Espírito Santo conduza esta pregação, que o Senhor fale ao coração da tua igreja, que o Senhor faça com que esta palavra produza resultados não somente na vida dos nossos irmãos aqui presentes, na minha vida, mas também aonde esta palavra chegar, Senhor. Nós vivemos um período tão difícil, pois a nossa geração interpreta totalmente equivocada, Pai, a tua vontade revelada na Escritura. E estudando, meu Deus, a tua palavra, nós entendemos as nossas responsabilidades e o quão difícil é fazer parte do teu reino, Senhor. Então que o Senhor abra o nosso entendimento, que essa palavra produza edificação, a nossa fé, sabedoria, inteligência espiritual, conhecimento, para que possamos andar, te agradar em tudo aquilo que fizemos, Pai. Que assim seja feito, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Senta um minutinho aí no seu lugar, por favor. Jesus até então, ele já havia proferido as bem-aventuranças, conscientizado os seus seguidores acerca do estilo de vida que eles deveriam ter como súditos do seu reino. Ele responsabiliza os seus discípulos, dizendo que eles deveriam ter uma influência como sal da terra, como luz do mundo.
E ciente de que algumas pessoas acharam estranho aquilo que Jesus havia dito, pois o seu discurso parecia contradizer a lei. Então Jesus vai dizer no versículo de número 17, eu não vim descumprir a lei. Observe, não pensem que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, ciente de que alguns homens queriam surpreendê-lo contra a lei de Moisés, que alguns homens os ouviam a fim de tentarem acusar Jesus de blasfêmia contra Moisés, então Jesus vai dizer, não, vocês estão enganados. Eu não vim abrogar a lei, eu não vim destruir a lei, eu não vim tirar a importância da lei, ao contrário, eu vim cumpri-la, eu vim torná-la prática. E aí você se lembra que nós usamos alguns exemplos na semana passada, quando Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a água da vida. E dito isto, então Jesus agora vai pegar 6 itens da lei, 6 menções da lei, que todos eles conheciam, que todos eles sabiam de cor, conheciam como ninguém. E a ideia de Jesus era mostrar aos seus ouvintes, os escribas, os fariseus, os zelotes, os essênios, e todos os judeus que frequentavam o templo e a sinagoga, que aquilo que eles aprendiam com os escribas e fariseus era algo estereótipo. Era algo que podia até manter uma aparência. Então, Jesus vai usar o 6º mandamento. Não matarás. Não atente contra a vida do seu próximo. Mas a ideia de Jesus é mostrar que um mandamento como esse, por exemplo, ele vai além da letra. A ideia de Jesus é fazê-los compreender não somente a letra escrita num pergaminho, mas o espírito da lei, a finalidade da lei, o real propósito da lei. Esse não matarás era interpretado pelos religiosos como o fato de alguém não tirar a vida do outro. Eles acreditavam que aquilo se limitava ao fato de alguém, por exemplo, esquartejar uma pessoa. Como se alguém tirasse a vida de alguém, cometendo um crime hediondo. Se alguém baleasse alguém, esfaqueasse alguém, numa linguagem mais popular. Mas a ideia de Jesus é mostrar que esse não matarás vai além disso. Porque quando nós olhamos para um texto como esse, nós pensamos, esse pecado eu ainda não cometi. Não é assim? Eu pelo menos nunca matei ninguém, não sei você. Nunca portei arma de fogo, nem arma branca. Então quando nós olhamos para o texto, nós pensamos, estamos tranquilos. Agora, a ideia de Jesus era mostrar que apesar dessa convicção que temos, o nosso pensamento está errado. Quando você lê Marcos capítulo 10, você vai perceber que um jovem chega até Jesus e diz assim, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz assim para ele, observe os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, não dirás falsos testemunhos. Jesus cita alguns mandamentos, e aí ele reage dizendo, mas isso eu tenho feito desde a minha mocidade. E aí Jesus vai dizer para ele, mas te falta uma coisa. E quando Jesus diz o que faltava, ele não cita um mandamento da lei, mas ele menciona qual é o resultado do cumprimento da lei.
Ele diz assim: pega o que você tem, vende e dá aos pobres, então você terás um tesouro no céu. A ideia de Jesus não era dizer que é um mandamento da lei o homem pegar tudo que tem e ajudar os necessitados. A ideia de Jesus é mostrar que quando eu olho para a lei na ótica correta, na perspectiva correta, com a interpretação correta, naturalmente, o meu relacionamento com Deus melhora, o meu relacionamento comigo melhora, e o meu relacionamento com próximos melhora, a ponto de eu sentir a necessidade de ajudá-lo. Olha o que Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 13. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo de número 8. Romanos capítulo 13, versículo 8, para você entender melhor. Está escrito assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama os outros, cumpriu a lei. Agora olha o efeito do cumprimento da lei: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo contra ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então a ideia da lei era mostrar à humanidade aquilo que Deus pensa, qual é a sua vontade, é ensinar ao homem princípios morais, espirituais, judiciais. E qualquer pessoa que conseguisse compreender a lei, teria como efeito, como resultado, como obra prática da sua compreensão, o amor. Porque quem ama não adultera, quem ama não rouba, quem ama não mata. E eles não entenderam isso. Porque apesar de não cometerem crime de homicídio, apesar de não tentarem contra a vida de alguém, aqueles homens eram, aos olhos de Jesus, assassinos de alta periculosidade. Então Jesus vai usar esse texto da lei para dizer: olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não matarás. E aí, observe uma coisa interessante no texto. Volta lá para Mateus capítulo 5. Evangelho segundo Mateus capítulo 5. Versículo de número 21. Ouvistes que foi dito aos antigos. Quando Jesus diz ouviste que foi dito aos antigos, Jesus está se referindo à lei de Moisés, como também à tradição dos anciãos, que aos escribas e fariseus eram dogmas que eles colocavam em pé de igualdade com a lei. Então, como se não bastasse a lei escrita por Moisés, eles ainda tinham um conjunto de regras, conjunto de dogmas, que ficou conhecido como a tradição dos anciãos. Então você vai perceber que daqui para frente, nós vamos estudar nos próximos domingos, Jesus dizendo: ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Ou seja, vocês ouviram isso, vocês aprenderam isso, vocês entenderam isso, mas eu tenho a dizer o seguinte, como se Jesus estivesse dizendo: olha, o que vocês ouviram não é 1% daquilo que a lei quer mostrar. O que vocês entenderam, as informações que vocês adicionaram por causa da tradição de vocês, dá uma interpretação errônea acerca daquilo que a lei diz.
Então o assunto de hoje é: não matarás. Ouviste o que foi dito? Não matarás. Mas qualquer que matar será réu do juízo. Essa era a lei. Qualquer pessoa, você pode ver em Deuteronômio capítulo 19, qualquer pessoa que tirasse a vida de alguém, ela era submetida a um rigoroso julgamento e poderia ser condenada. Normalmente perdia a própria vida, era executada, olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, era a lei. E eles pregavam isso, eles ensinavam isso. Aí Jesus vai pegar essa lei e vai mostrar que ela é muito mais intensa do que parece ser. Que a interpretação vai além de um ataque contra a integridade física de alguém. E aí, a explicação que vem a seguir revela que nós já matamos muita gente, que nós assassinamos muita gente, que nós atentamos contra a vida de pessoas várias vezes, e que a partir de hoje seja diferente, amém? Porque quando você olha para a Escritura, deixa essa página marcada aqui, vai comigo lá para a primeira carta do apóstolo João, capítulo 3. João, capítulo 3. Versículo de número 15. Está escrito assim, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 15. Qualquer que aborrece a seu irmão, qualquer que odeia o seu irmão, é homicida, é assassino, combate a vida. Qualquer que se encolerizar contra o seu irmão, é assassino, comete um crime hediondo. Perceba que a intenção de Jesus é mostrar que aquela lei escrita por Moisés em Êxodo capítulo 20, versículo 13, ela vai além de um momento de fúria, de ira, onde a pessoa perde o governo das suas emoções e movida pelo ódio, ela comete uma loucura. Aí naquela briga de trânsito, ele foi lá e deu um tiro, deu uma facada, deu um golpe e assassinou uma pessoa. Jesus ele está apontando um não matarás como algo que vai além disso. E deixa eu fazer uma observação. A questão não é a ira. Porque quando você lê João capítulo 2, você percebe que Jesus estava irado. Jesus estava indignado. Porque ele chega no templo e os cambistas estavam fazendo negócio, moeda de troca. Deixa eu só mostrar isso aqui para você rapidinho. Avance aí para João capítulo 2, só para me te mostrar Jesus irado. João capítulo 2, versículo de número 13, diz assim: e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Então Jesus chegou no templo, e aí os homens vendiam pombos, os homens vendiam ovelhas, os homens faziam troca de moedas, porque haviam pessoas que vinham de regiões onde a moeda era outra, a unidade monetária era outra, então eles faziam câmbio. E Jesus entendeu que aqueles homens estavam de maneira leviana, lucrando no templo. Então ele pega uma azorrague de cordéis e chega, chicote para todo lado. Ele pega a mesa, vira as mesas, ele bota todos os animais para correr, joga o dinheiro para o alto e ninguém entendeu nada. Foi a manifestação da ira de Jesus. Agora, entenda, apesar de Jesus estar irado,
a ira dele, ela tinha um motivo. Quando você lê Mateus capítulo 23, que é a ocasião onde Jesus censura os fariseus, Jesus os chama de hipócritas. Jesus chama aqueles homens de malfeitores, de enganadores, de guias cegos. Agora, entenda uma coisa. No texto em questão, Jesus não está sendo ofendido. Ninguém está proferindo palavras contra ele. Jesus não está irado porque ofenderam o seu caráter, a sua personalidade, ou porque mexeram no ego dele. Jesus ele está irado por causa daquilo que os homens estavam fazendo, do pecado que eles cometeram, da maneira como eles lidavam com as coisas de Deus. E entenda, ficar irado não é pecado. Efésios capítulo 4, versículo 26 diz assim: irai-vos e não pequeis. A ira de Jesus não acontece por um motivo qualquer, e a ira que Jesus sente naquela hora, a indignação que Jesus sente naquela hora, não é por causa de uma ofensa que ele recebe. Olha o que Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Eu quero ler com você a partir do versículo 20. Diz assim: porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então, quando Jesus ouvia aquelas palavras contra ele, quando Jesus era ofendido, chamado de samaritano, de demônio, quando Jesus era castigado, ele não ficou irado. A ira de Jesus era contra o pecado dos cambistas e dos falsos religiosos. Agora Pedro está mostrando que Jesus não ficou irado, não pecou, não tratou, não devolveu o mal que recebeu com maldade e não pecou. Agora, em Efésios 4, 26 e 27, quando Paulo escreveu: irai-vos e não pequeis, ele diz: não deis lugar ao diabo. E aí que está o problema. Porque, irmãos, ninguém gosta de ser afrontado. Ninguém gosta de ser insultado. Ninguém gosta de ser criticado. Ninguém gosta de ser alvo de zombaria, de ouvir aquilo que fere o nosso ego, o nosso caráter e as nossas emoções. E muitas vezes, ao ouvir aquilo que não concordamos, que nos ofende, que nos humilha, nós temos a tendência de reagir de maneira explosiva. E entenda, é exatamente a ira irracional que Jesus está querendo fazer os religiosos entenderem acerca do mandamento. É quando a pessoa ela é possuída de uma revolta, o sangue ferve. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 10, versículo 12, que o ódio excita contendas. A pessoa é movida pelo ódio, ela fica possuída de vontades de tirar satisfações, de colocar os pingos nos is, de se justificar, de debater, de apresentar as suas razões, de revidar as agressões verbais, não levar o desaforo para casa. E muitas vezes esse gesto
produz no coração do homem uma cólera, um ódio mortal, a ponto da pessoa proferir palavras de insulto contra o seu oponente. Pronto, matou. É isso que Jesus está querendo dizer. Porque quando você lê Marcos capítulo 7, Evangelho segundo Marcos capítulo 7, olha o que está escrito na palavra de Deus. Evangelho segundo Marcos capítulo 7, versículo de número 21. Versículo 20. Jesus disse assim, Marcos 7, 20. O que sai do homem, isso é que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então o que Jesus está querendo dizer? Para você se tornar um homicida, você não tem que mandar alguém para a sepultura. Você não tem que mandar alguém para o cemitério. Para você se tornar homicida, assassino, você não precisa de uma arma de fogo. Você não precisa vir às vias de fato e tragicamente ceifar a vida de alguém. Basta no seu coração vir o ódio, a cólera, a ira, a revolta. E a ideia de Jesus é dizer para eles, olha, vocês podem mostrar através da aparência de vocês, que vocês não são assassinos, que vocês não são homicidas, não tem passagem na polícia, não tem nenhuma ficha criminal, está limpo perante a lei. A questão é que os tribunais, a questão é que os homens só podem julgar aquilo que está diante dos olhos, mas Deus sonda e julga aquilo que está no nosso coração. É isso que Jesus está querendo fazer entendê-los. Essa raiva, esse ódio, esse homem chega em casa, acaba a paz, sei que esse cara não morre logo. Esse chefe sem vergonha, mau caráter, pilantra, eu não vejo a hora desse cara sair desse lugar. O que Jesus está querendo mostrar? Do coração procedem os maus pensamentos. O que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Jesus está querendo ensinar que as leis de Deus têm por finalidade trazer ao nosso coração pureza, trazer ao nosso coração mansidão, domínio próprio. Por isso que eu disse aqui, que em nosso meio tem muitos assassinos. Eu acho que eu sou um serial killer. Porque às vezes o nosso coração sente revolta. E nós somos impulsionados a desejar o mal. Se alegramos com a queda do adversário. Ficamos alegres com a tristeza alheia. E julgamos as pessoas. Mas ainda assim nos sentimos limpos. Ainda assim achamos que está tudo bem na nossa vida, no relacionamento com Deus. E Jesus convida os seus ouvintes a fazer uma reflexão. Você não precisa tirar a vida de ninguém para ser assassino. Basta desejar o mal, basta ter ódio, basta se encolerizar. Agora lá no texto de Mateus capítulo 5, Jesus põe um detalhe lá. Volta lá, Mateus capítulo 5, versículo 22. Está escrito assim: eu porém vos digo, que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu do juízo. Sem motivo, motivo fútil, banal. Por que você não gosta daquela moça? Não sei, metida ela, não gosto dela, por quê? Não sei. Não tem motivo, não tem causa.
aquele que odeia o seu irmão é homicida. Meu Deus do céu. Já parou para pensar nisso? Como é que estaria a sua ficha criminal? Como é que seria o seu julgamento? Senhor, tranquilo, nunca matei ninguém. O máximo que eu fiz foi atropelar uma pessoa, mas foi sem querer, ela não morreu. Aí Jesus, Aqui, ó. Odiou pai, odiou mãe, odiou irmão, odiou pastor, depois do sermão do monte. Odiou a igreja, odiou o vizinho, odiou o senhor, odiou todo mundo. Por isso que eu digo a você, lá no começo, lá em outubro, quando nós começamos a estudar o Sermão do Monte, que a ideia de Jesus é tratar o interior do homem, o coração do homem. Porque é dele que procedem os maus pensamentos. Então Jesus vai dizer, se você se encolerizar com o seu irmão, sem motivo, será réu do juízo. Aí ele diz a sequência, porque qualquer que chamar o seu irmão de raca, de imbecil, de imprestável, sem valor, qualquer que depreciar o seu semelhante com palavras de baixo calão, qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Uma ofensa. Uma ofensa. Meu Deus. Quantas vezes a gente não faz isso? Esse vagabundo não quer fazer nada. Esse preguiçoso não está nem para nada. E aí nós julgamos as pessoas. As pessoas caem e como se não bastasse a queda, a gente vai lá e pisa, adúltero, sem vergonha, eu falei que não ia dar certo, não quer vida com Deus. E critica. E irmão, isso só revela o que está dentro de nós. A Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 26, qualquer que cuida ser religioso e não refreia a sua língua, engana o seu coração, a religião deste é vã. Mateus 12:36, Jesus diz, toda palavra ociosa que o homem disser vai dar conta no dia do juízo. Tiago 3:9, com ela bendizemos a Deus e Pai, com ela amaldiçoamos aos homens feita a semelhança de Deus, de uma mesma boca procede bênção e maldição, não convém que isto se faça assim. Então Jesus está querendo mostrar, vocês viram o que foi dito, não matarás, mas tem uma coisa a mais para dizer a vocês, porque todos vocês se acham puros, todos vocês acham que cumprem o mandamento, mas enquanto vocês não matam, enquanto vocês não apedrejam, o coração de vocês está cheio de violência, cheio de cólera, cheio de ira. E é do coração, é do interior que procedem as tragédias da humanidade. É do coração. E quando Jesus diz isso, Jesus vai esculhambar de vez os caras, porque ele vai dizer lá em Mateus 15, na altura do versículo 8, que o povo o honra com os lábios, mas o coração está longe dele. Olha para o que está escrito na sequência, versículo de número 23. Jesus, o que ele falou até então, era justamente para mostrar para eles, que apesar de toda aquela aparência de santidade, apesar de exigirem dos outros o cumprimento das leis e dos pormenores delas, agora Jesus vai mostrar para eles, através de dois exemplos, o quão distante eles estão da realidade. Então ele vai usar uma prática de adoração que na antiga aliança era normal. Olha o que está escrito no versículo de número 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Vocês estão trocando integridade, vocês estão trocando pureza de coração, vocês estão trocando a obediência por cerimônias. Olha o que Jesus está dizendo. Se você trouxer a tua oferta no altar, e você deve lembrar que naquela época, a expiação da culpa era feita através das ofertas
que eram oferecidas. Era uma maneira de se honrar a Deus. Isso foi instituído por Deus lá na antiga aliança. Então o que Deus está dizendo? Você vem honrar a Deus. Você vem exaltar a Deus. Você vem apresentar a Deus uma oferenda, uma oferta. Mas aí você se lembra que o teu irmão tem alguma coisa contra você. E aí você se lembra que há uma rixa. Você se lembra que há uma desavença, uma contenda. Então para o que você está fazendo. Não adianta trazer a sua honra. Não adianta trazer o seu sacrifício. Não adianta você se envolver com as coisas cerimoniais. Você tem um problema mais sério para resolver. Qual? O seu altar está contaminado. Deixa ali a sua oferta, porque Deus não vai receber. Volta e vai se reconciliar com o teu irmão. E depois você vem e apresenta as suas honras a Deus. Por que Jesus está falando isso? Porque Deus não vai aceitar oferta, honra, sacrifícios de quem está ferindo princípios. Já parou para pensar nisso? O termo oferta aqui não é dinheiro, era sacrifício de animais. Ou seja, eu trago um sacrifício para fazer uma expiação que teoricamente me trará pureza e liberdade do pecado que eu cometi. Mas na prática, eu tenho ódio dos outros. Na prática eu sou um assassino. Eu passo pela calçada, chegou no número 72, eu mudo porque eu briguei com o vizinho. Mas aí eu tô do lado do ímpar, mas eu briguei com o cara daqui também. Eu vou no meio da rua. Vai fazendo em zigue-zague, porque tem problema com todo mundo. E aí chega no lugar onde a presença de Deus é manifesta, onde nós nos apresentamos para aprender, para adorá-lo, e trazemos as nossas canções, trazemos a nossa oferta, e estendemos as mãos e louvamos a Deus, como se Deus estivesse satisfeito com a nossa vida. A verdade é que a nossa intenção é buscar a aprovação de Deus, através daquilo que fazemos, e Deus quer Ele nos aprovar naquilo que somos. Então você tem que parar e pensar nisso, desde já. Você traz a Deus, você vem cultuar a Deus, você quer participar das coisas de Deus, mas você se lembrou que tem alguma desavença, tem alguma coisa contra, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa fora do lugar, para tudo que você está fazendo e vai arrumar isso. É isso que Jesus está falando. Porque Deus não está à procura de sacrifícios, Deus está à procura de obediência. Diga glória a Deus. Você lembra que o rei Saul recebeu uma ordem de Deus? Porque o texto diz que Deus se lembrou que os amalequitas haviam tentado contra a vida do povo, e Deus mandou Saul destruí-los. Deus deu uma ordem a Saul: não vai poupar ninguém, não perdoe ninguém, faça exatamente como eu estou ordenando a você. E Saul vai. Só que quando Saul foi executar o plano que Deus havia ordenado, o texto mostra que Saul poupou o rei Agag e as suas ovelhas. E Deus viu. Então mandou o profeta Samuel repreender o rei. O rei, você agiu como Deus ordenou? Sim, fiz exatamente como Deus ordenou. Aí daqui a pouco Samuel ouviu o som de algumas ovelhas, o som de algumas vacas. Qual foi a intenção de Saul? Aquelas ovelhas estavam boas. Aquelas vacas estavam boas. A minha intenção era trazer e oferecer em sacrifícios a Deus. O que Saul fez? Desprezou a ordem que Deus deu. Ele decidiu agir do seu jeito, de acordo com o seu conceito. Ele desobedeceu o que Deus mandou. Mas qual era a intenção dele? Honrar a Deus com as ovelhas e vacas. Vá comigo aqui para 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15, só para ficar mais fácil de entender isso aqui. Versículo 3, a ordem que Deus dá a Saul. Presta atenção, Deus está dando uma ordem a Saul.
Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até os de peito, desde o boi até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. É uma ordem, é assim que você vai fazer. Versículo de número 7, cumprimento. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. E tomou vivo Agag, já errou, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, errou de novo. Porque se você comparar o versículo 9 com o versículo 3 e 4, você perceber que Saul, ele agiu de maneira diferente. Deus diz, não perdoe ninguém, não poupe ninguém. Ele poupou o rei Agag e perdoou o rei Agag. Aí veja, sequência do versículo 9. E ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, aos cordeiros e ao melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, mas a ordem de Deus no versículo 3 é destruir totalmente, mas ele não quis. Aí veja, porém, a toda coisa viva e desprezível destruíram totalmente. Versículo 10, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Deus vai falar com Samuel, Samuel, estou arrependido de ter colocado esse cara aí. Ele não fez como eu pedi, ele quis andar diferente, ele quis cultuar do jeito dele, ele quis me adorar segundo os seus conceitos, ele achou que a opinião dele era melhor que a minha, então ele não fez o que eu pedi, ele não agiu em conformidade com a minha palavra. Aí versículo de número 13, veio pois Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então, para Saul, ele fez o que Deus pediu. E esse era o problema dos religiosos. E aliás, esse é o nosso problema. Nós encontramos uma maneira de fazer o que Deus quer do nosso jeito. E nós escolhemos aquilo que nos interessa na palavra e dissemos que cumprimos. E não damos a devida atenção àquilo que de fato Deus quer. Por isso que o culto vira uma bagunça. Porque as pessoas querem prestar honras a Deus da maneira como lhe convém. De acordo com o seu conceito. De acordo com aquilo que ela acha certo. Então Deus dá uma direção, Deus instrui, Deus dá a sua palavra, e aí o homem pega aquilo que convém, que lhe é aprazível, agradável, e despreza o resto. Então depois de ter descumprido o que Deus havia mandado, Saul ainda diz, executei a palavra do Senhor. O que os homens pensavam? Não matarás. Eu não matei ninguém, estou tranquilo. Mas no coração deles havia podridão e imundícia. Então olha o que vai acontecer aqui. Versículo 14. E disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este que os meus ouvidos e o mugido das vacas que ouço? Como é? Ô Saul, você fez tudo que Deus mandou? Aí daqui a pouco... Mas peraí, se você fez tudo, de onde vem o som? Que ovelhas são essas? Daqui a pouco... Mas se você fez tudo, então por que eu estou ouvindo barulho de vacas, de bois, de animais? Versículo de número 15, disse Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor, teu Deus, o resto, porém, temos destruído totalmente. Então, Saul chegou lá, com uma ordem de Deus, qual é? É ovelha, boi, vaca, novo, velha, para acabar com tudo. Aí ele chegou lá, agiu do seu jeito, pensou diferente, e ele pensou, eu vou oferecer esses bois e vacas em sacrifícios a Deus. Aparentemente a intenção dele era boa, mas era contra o que Deus havia dito. Então ele chega para Samuel e diz, olha, eu poupei isso aqui, para sacrificar a Deus, para prestar honras a Deus,
para prestar homenagens a Deus. E aí olha o que está escrito no versículo de número 22. 1 Samuel 15, 22 diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Sabe o que Deus está dizendo para Saul através de Samuel? Olha, Deus prefere que você seja obediente. Deus não está preocupado com aquilo que você pode oferecer. Deus não está preocupado com o intérprete dos nossos cantos. Deus não está preocupado com a nossa liturgia religiosa. Deus não está preocupado com os nossos cultos. Quando você lê Amós capítulo 5, você percebe que Deus está revoltado com a nação de Israel, porque eles cantavam, salmodiavam, eles tocavam instrumentos, e Deus vai dizer: olha, eu não suporto ouvir o som dos seus instrumentos, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Vocês cultuam, vocês honram com os lábios, mas o coração está distante de mim. Por quê? Porque vocês desprezam os pobres, porque vocês não tratam as causas das viúvas. Então a mesma situação acontece. Deus está dizendo: Deus não está preocupado com sacrifícios, Deus está preocupado com obediência. Então, se você quer agradar a Deus, vai lá e se reconcilia. Se você quer agradar a Deus, para de ser homicida. Não mate ninguém com palavras. Não mate ninguém com insultos. Não mate ninguém com desaforos. Com ofensas, com piadas imorais, que acabam destruindo a reputação de alguém, que acaba destruindo a integridade de alguém. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, que os maldizentes não herdarão o reino de Deus. E nós precisamos aprender essa lição, amados. Nós vamos ficar como Saul, servindo a Deus do nosso jeito, prestando culto a Deus de acordo com as nossas convicções. Deus não quer isso de ninguém, Deus quer obediência. Então Jesus está dizendo isso. Se você trouxer a tua oferta no altar, aquilo que você veio honrar a Deus, os teus sacrifícios, você quer glorificar e exaltar a Deus com os seus cânticos, se você quer trabalhar na obra, ajudando, aí você se lembra que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Agora olha o detalhe, não é você que tem alguma coisa contra ele, é ele que tem alguma coisa contra você. Pensa na sua sogra, no sogro, no cunhado, o padeiro que fica te cobrando toda hora. Pensa aí, o companheiro de trabalho que tenta te passar a perna, te prejudicar o tempo todo, aquele que comprou e não pagou, é ele. É o pastor que fica pregando exortação toda hora, e você não vê a hora de acabar a pregação para ir embora. Se isso desperta em você uma revolta, uma ira, uma cólera, estou aqui, vem se reconciliar comigo. Ou então liga para ele, procura, manda uma mensagem, peça perdão, se retrate, porque caso contrário, meu irmão, isso não tem efeito nenhum na sua vida. Você está vindo aqui cantando para as paredes. Deixa diante do teu altar, do altar, o que você oferece, reconcilia-te primeiro, e depois volta. Então Jesus, nessa primeira metáfora, para exemplificar o que ele está querendo dizer, ele usa um cerimonial religioso. Irmão, as nossas liturgias religiosas não suprem ou não apagam, não limpam aquilo que está dentro de nós. Deus conhece o nosso coração, cara. Entende? E aí depois Jesus vai usar uma outra metáfora. Volta lá para Mateus capítulo 5. Quem está vivo, diga amém. Amém. Não matei ninguém então, né? Capítulo 5 de Mateus, versículo 25, está escrito assim: concilia-te depressa, meu irmão, corre, vai rápido, anda, não demora não. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele,
para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Ah, não, pastor, sabe, não fui eu mesmo, estou tranquilo, pastor, estou de boa, estou suave. Isso nem para mim é, porque no final das contas, é sempre o fulano que arruma confusão, sabe? E ele vira a cara para mim do nada, então, pessoal, eu estou tranquilo. Não, você está preso. É isso que Jesus está ensinando. Você não está tranquilo, você está preso. A falta de perdão, ela coloca o homem numa prisão. 2 Coríntios 2, se eu não me engano, versículo 9, Paulo diz assim, ó: e a quem vós perdoardes, eu também perdoo. Faço isso por amor de vós, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis, as suas estratégias. Efésios 4:31, Paulo diz: toda amargura, ira, cólera, gritaria, toda blasfêmia sejam tiradas de entre vós, antes sede uns para com os outros, benignos e misericordiosos, suportando-vos uns aos outros, como Deus os perdoa em Cristo. Jesus vai dizer: olha, concilia-te depressa. Vocês estão diante do tribunal, vocês vão ser julgados, o juiz está às portas, e você está indo com o seu adversário, ele está perto de você, você tem a chance de não cair no juízo de Deus, você pode resolver essa questão com ele. Então se apresse, rápido, antes que ele te entregue ao juiz, e o juiz te encerre na prisão. Você lembra da parábola do credor incompassivo? Um homem recebe o perdão de uma dívida impagável, porque ele suplicou a misericórdia, e aquele senhor, sabendo que ele não tinha condição de pagar, ele disse: você está perdoado. E aquele que acabara de receber o perdão, ele encontrou alguém que lhe devia um valor insignificante, ao invés de agir com a mesma misericórdia, ao invés de liberar o mesmo perdão, ao contrário, ele pegou aquele devedor, começou a sufocar, dizendo: paga o que você me deve, paga o que você me deve. E ao ouvir o homem suplicar, dizendo: tenha misericórdia, eu vou te pagar, ele negou o perdão, não quis perdoar a dívida. E ao ser visto por uns conservos, estes foram até o seu senhor dizer: olha, você não perdoou o fulano de tal por causa daquela dívida impagável? Sim, eu vi ele sufocando alguém, eu vi ele maltratando alguém, por causa de uma dívida insignificante. Ah, é? Chama ele aqui, vai comigo para Mateus 18, rapidinho. Mateus 18, versículo 30. Diz assim: vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Versículo 35, presta atenção: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um as suas ofensas. Assim como prisão, cativeiro, cárcere. Todas as vezes que você ouvir a partir de hoje: não matarás, você deve se lembrar disso. Todas as vezes que você olhar para a lei, todas as vezes que você vê uma pessoa, está lá o jornal, aquele jornal que mostra um sangue o tempo todo, aí a repórter chega no rapaz: por que você fez isso? O cara matou a mãe, o irmão, a tia, o sobrinho, o cara fez uma carnificina, uma tragédia, e a gente julga sem vergonha, tem que pagar, miserável, tem que morrer na cadeia, tem que apodrecer na cadeia. Mas a gente olha para nós, a gente olha para o que Jesus falou, nós também matamos. Nós também matamos com palavras, com gestos, com ira, com ódio, com revolta, com julgamentos. E nós precisamos parar e pensar nisso.
E é o que Jesus está mostrando, é o que Jesus está dizendo. O que adianta você querer cultuar a Deus com o coração longe dele? O que adianta você chegar aqui e cantar com a sua voz fina, bem afiada, bonita? O que adianta você trazer uma pregação maravilhosa, impactante, se não há uma ligação entre o homem e Deus? Ah, como nós precisamos refletir, gente. Precisamos parar e pensar nisso com atenção. Não matarás, não matarás. Reconcilia-te depressa com o teu adversário. Tenho certeza que você vai sair daqui pensativo. Não, eu preciso ligar para o meu pai. Eu preciso ligar para o meu patrão. Eu preciso ligar para... Eu já tenho uns 2 ou 3, é que eu tenho que mandar mensagem em no máximo 2 horas, senão eu não consigo pregar à noite. Enquanto eu pregava aqui, eu comecei a lembrar. Falei, por que eu fui lembrar desse cara? Rapaz, o pau que bate em Chico, bate em Francisco, não é assim? Ou a gente para e começa a pensar assim, ou então nós somos os escribas e fariseus. Amém, gente? Vamos ficar de pé?